Já em Juiz de Fora, na Zona da Mata, a Cesama, que é a Companhia de Saneamento Municipal, informou que devido ao grande volume de chuva nos últimos dias, 2 barragens da cidade atingiram capacidades máximas. Com isso, os vereadores, acompanhados da equipe do Fiscaliza JF e também do diretor da Cesama, visitaram as barragens de São Pedro e João Penido para ver de perto a situação. A primeira visita foi na barragem do São Pedro, localizada na região oeste de Juiz de Fora. Os vereadores andaram pela represa com o diretor da Cesama e conversaram sobre a situação. Com 200 metros de comprimento de terra da barragem que sustenta a represa e 5 metros de altura, o volume de água fez com que a represa do São Pedro atingisse a capacidade total de armazenamento. E aí a Cesama tem feito um monitoramento diário do nível da água. As represas que a Cesama é responsável, que é a represa aqui de São Pedro, que é uma represa particular, né? A represa do Dr. João Penido, que pertence à Prefeitura, e a represa de Chapéu d'Uvas, que pertence à União, todas essas 3 represas têm plano de segurança de barragem. Então, diariamente é verificado o nível. Pelas chuvas que aconteceram nos últimos dias, encheu as nossas represas. Então, como vocês estão vendo aqui a represa de São Pedro, ela chegou no máximo da capacidade dela de armazenamento. E o que acontece a partir daí, caindo mais água? Ela vai passar por ladrões, né, que são chamados os ladrões, que levam a água e desaguam. Aqui no caso de São Pedro, vai desaguar no córrego do mesmo nome, córrego São Pedro. Lá no caso de Dr. João Penido, deságua no Rio Paraibuna. Devido ao grande volume de chuva que tem caído em Juiz de Fora nesses últimos dias, as represas têm ficado assim, cheias. Mas esse é um momento que não traz preocupação para a população da cidade, uma vez que elas possuem um sistema de escoamento que auxilia no processo para evitar que elas possam transbordar. A barragem subiu muito e chegou aqui na sua crista, então isso acontece normalmente nos meses de janeiro. Então a água cai nos anéis, né, e pega um túnel e deságua lá no Rio Paraibuna. Então não há qualquer risco. A água não pode passar exatamente onde a gente está em pé aqui. A água nunca pode passar por cima das represas. E como vocês estão vendo, ela está vertendo para que ela não passe e colocando em risco a população. A Cesama toma conta das barragens diariamente e qualquer evento imediatamente comunicaríamos à cidade. Na represa de João Penido, responsável por abastecer 50% da cidade, os vereadores e a equipe do Fiscaliza JF aproveitaram para visitar parte do espaço e acompanhar como é o monitoramento pela Cesama. Nosso papel, junto com eles, é verificar a questão da segurança, não só a segurança da usina, mas a segurança dos bairros do entorno e as consequências que o vazamento de uma dessas represas pode gerar para a população. Então, nosso papel aqui é um papel preventivo para que a Prefeitura nos informe as reais condições dessas 2 represas. Para o presidente da Câmara, essa fiscalização é essencial e ver de perto a situação passa mais segurança à população. São represas antigas, principalmente essa aqui, 90 anos, e que deve ter esse controle efetivo. Eu acho que aquilo que deve ser feito e pode ser feito tecnicamente está sendo feito. A Câmara está presente, inclusive para dar um conforto à população, dizendo à população de Juiz de Fora que nós estamos atentos e também estamos com a parceria do Executivo no sentido de nos dar a oportunidade de mostrar o que está acontecendo de forma verdadeira. Pois é, uma situação muito complicada, a sociedade precisa estar sim atenta, Câmara dos Vereadores, isso seja em Juiz de Fora, em qualquer outra cidade também do estado. É preciso lembrar que são vidas que sempre correm riscos quando falamos, por exemplo, de barragens, né? E para falar sobre esse assunto, quero chamar agora o jornalista Ricardo Ribeiro para conversar sobre essas e outras questões. Ricardo, uma excelente noite para você. Olha, é uma situação realmente complicada e como nós adiantamos ontem também, o Ministério Público e o Governo de Minas notificaram algumas mineradoras que são responsáveis aí por 31 barragens de rejeitos em todo o estado. Essas empresas elas tinham 24 horas para informar sobre a situação que envolve riscos, segurança de estrutura, enfim, várias outras questões. Nós tivemos alguma novidade aí nesse período, Ricardo? Uma boa noite para você.
Boa noite, Elias. Boa noite ao telespectador da TV Diversa. Não, ainda não tivemos uma resposta do governo de Minas sobre esse procedimento em relação à reportagem envolvendo os mananciais de Juiz de Fora, os 3, Chapéu d'Uvas, João Penido e São Pedro. Os 2 estão em capacidade máxima, como foi colocado a reportagem, São Pedro e João Penido. E Chapéu d'Uvas não chegará à capacidade máxima nem se chover muito, porque ela não pode chegar a 90%. Então, para você ter uma ideia do tamanho do manancial de Chapéu d'Uvas e das proporções que ele representa, é um importante manancial, mas que tem um controle muito grande. Aliás, de todos os 3, é o que mais preocupa no sentido de vazão. Tem uma quantidade muito, mas muito superior do que João Penido e São Pedro, e hoje está em torno de 70%, e o controle é para que não chegue nem perto de 90%, para você ter ideia da capacidade que lá tem, e nem fica em Juiz de Fora, fica em Ubanque da Câmara e outros municípios ali próximos. Em relação às barragens, o governo de Minas fez então essa solicitação junto à Procuradoria do Estado para que a Agência Nacional de Mineração respondesse sobre 31 barragens que estão funcionando em Minas Gerais e que o governo não tem conhecimento de qual a real situação dessas barragens e do ponto de vista de segurança. Uma delas já se antecipou e passou mais cedo informações que a Anexa, que tem atuação aqui em Juiz de Fora também, a Anexa informa que tem acompanhado e monitorado o cenário das fortes chuvas que atingem todo o estado de Minas, incluindo os municípios de Três Marias, Juiz de Fora, Paracatu e Vazante, onde possui operações, além do município de São Gonçalo do Abaeté, que fica na área de influência direta da unidade de Três Marias. A companhia reforça que todas as suas barragens estão seguras e são monitoradas 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio do Sistema de Gestão de Segurança de Barragens, que é referência no setor de mineração. Então, ela reforça que qualquer alteração no cenário ou mudança nos níveis de estabilidade das barragens vai informar os órgãos responsáveis e a população, reafirmando seu compromisso de segurança e bem-estar das comunidades próximas. E, como disse até na reportagem também, a gente precisa se afiançar nessas notas que são encaminhadas por algumas mineradoras que se antecipam ao governo. Mas essa ação ontem do governo de Minas mostra uma total fragilidade, especialmente da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, no momento em que o estado de Minas ainda se ressente de tragédias como Mariana, como Brumadinho, que ainda estão na memória dos mineiros, infelizmente levaram muitas vidas. O estado de Minas ter que recorrer à justiça para saber qual a real situação das barragens do estado, mostra que nem as autoridades que deveriam resguardar a vida da população no entorno têm real noção dessa situação. E é necessário que a justiça faça valer, através de uma decisão, de uma liminar ou uma decisão qualquer, uma informação que as mineradoras possam fornecer para o governo do estado. Ou seja, muito preocupante isso acontecer agora nesse momento, revela então essa fragilidade, revela que essas tragédias, esses acidentes todos, parece que não serviram de exemplo para que as autoridades pudessem reforçar a fiscalização e trabalhar de forma mais efetiva para que tragédias como essa não aconteçam mais no estado como Minas Gerais, que está rodeado de mineradoras de extração de minérios. Infelizmente, é muito, mas muito preocupante o que tem acontecido em Minas Gerais. E desde ontem, essa ação do governo de Minas deixou ainda mais preocupado os mineiros. Com certeza, Ricardo. O que mais me deixa espantado é até quando, nós vamos viver com essa situação. Até quando vamos ter aí pessoas preocupadas na sua área, na sua região, por medo de perder as suas casas, por medo de perder as suas vidas e, claro, todo um projeto, toda uma estrutura. O Brasil já vive uma situação tão complicada ambientalmente, Quando falamos também dessas pessoas que muitas das vezes são pessoas humildes, que não têm condições de sair ali das suas casas para procurar um lugar seguro para viver. É muito triste. Eu espero realmente que o governo do estado, espero também que as prefeituras das regiões estejam atentas. Afinal de contas, nós estamos aqui, claro, prestando um serviço à população, informando a elas daquilo que nos passam, sobre a questão da segurança, sobre a questão dos riscos. Estamos aqui também auxiliando nessa fiscalização, de certa forma, mas queremos também proteger vidas.
Não adianta a gente estar aqui agora falando mais uma vez sobre represas, sobre os perigos que elas causam, se nada for feito durante o período em que as prefeituras, claro, né, o Ministério Público, o governo do estado, precisam fiscalizar para tentar, de certa forma, minimizar os riscos, né? Afinal de contas, todo mundo que mora perto de barragens já entendeu que a vida não é tranquila enquanto essa situação persistir. Ricardo, muito obrigado. Daqui a pouquinho eu volto a falar com você.